Luz para o Caminho apresenta Gente que Crê. Fica difícil educar os filhos com toda a má influência disponível através de alguns programas de televisão, de pessoas ao redor ou através da internet. Uma família desajustada e sem base sólida também pode causar um dano irreparável em seus filhos. Então, como deve ser o ensino de uma criança na família, na igreja e na escola? A maior influência que as crianças recebem vem de dentro de casa, dos próprios pais. Por natureza, as crianças se identificam mais com seus pais do que com qualquer outra pessoa no mundo. Danilo e Juliane são casados, têm filhos e procuram cuidar deles com muito amor e carinho. Mas, a cada dia, educá-los não é uma tarefa fácil. Existe um manual de erros e acertos? Como e de que maneira os pais devem educar seus filhos? A própria Escritura nos ensina como é que nós devemos cuidar do ensino dos nossos pequenos, né? Então, quando nós vemos Paulo falando a Timóteo sobre a sua avó, sobre a sua mãe, a Eunice, Lloyd, né? Ali a gente consegue entender um pouquinho de como é que a gente deve criar os nossos filhos. Eu acho que o que é muito importante é a questão da consistência. Então, o pai e a mãe realmente viverem aquilo que eles estão ensinando. Não adianta de nada a gente saber de cor as escrituras, né? E na hora de viver, no dia a dia, a gente realmente não refletir aquilo que a gente está ensinando para eles. E não há como negar que lidar com limites, quando se trata de tempo gasto no celular e em programas televisivos, é sempre um desafio. Se os filhos ficam vendo os pais o tempo inteiro, olhando o celular, olhando a rede social, eles estão vendo um modelo. Então eles vão querer isso, eles vão achar, nossa, se meu pai, se minha mãe faz, é muito bom, então eu também quero isso. Durante a caminhada educacional dos filhos, os pais também podem contar com o apoio da igreja. Eu não acredito que a igreja tenha o papel fundamental de ensino na vida das crianças. Eu acredito que isso é responsabilidade dos pais. Entretanto, eu sei que a igreja tem um grande papel de ajudar os pais nessa tarefa difícil. Tem muitos pais que não sabem realmente como educar. E ali é um lugar onde eles também estão praticando o ser cristão, o ser família de Cristo. É preciso pensar no compromisso que os pais têm na educação de uma criança e não transferir essa tarefa para a escola. Eu acho que sim, e isso é um perigo, né? Eu acho que principalmente deixar a educação para a escola, principalmente hoje nos modelos de educação que a gente tem hoje, a gente vai deixar os nossos filhos à mercê de algumas ideias e uma cosmovisão que não é como a cosmovisão cristã. O lar, eu acho que é o primeiro lugar. A Bíblia fala, né? Deus deixou essa instrução para nós, que nós ensinemos aos nossos filhos. A igreja e a escola não substituem o que o lar e os ensinos que os pais devem proporcionar aos filhos. Muito antes que governos e escolas fossem criados e as crianças fossem encaminhadas ao aprendizado secular, Deus já havia estipulado normas para que os pais ensinassem aos filhos o caminho da justiça e da paz. Cuidar da educação espiritual dos filhos é muito mais do que ler para eles uma historinha da Bíblia na hora de dormir. Nesse processo de educação dos nossos filhos, nos caminhos do Senhor, temos que atentar para as coisas que podem levá-los ao compromisso de viver uma vida ao lado de Jesus. São pontos como orar, ler a Bíblia, ter vida devocional, ir à igreja e ser ativo na obra de Deus. Eduque a criança no caminho em que deve andar, diz a Bíblia, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22:6. Isto não significa fazer um sermão quando erram ou ficar recitando versos da Bíblia quando desobedecem, mas falar e viver em todos os momentos o amor a Deus e ter uma vida coerente dentro e fora de casa. É nisto que a gente crê. Gente que Crê. Um programa de Luz para o Caminho. Direção: Pastor Hernandes Dias Lopes.